Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Estamos de volta aí, continuando o nosso curso de recursos. Estamos tratando aí dos recursos em espécie e agora nós iremos aprender acerca do recurso de agravo de instrumento, um dos recursos mais utilizados e mais cobrados aí em prova. Então, atenção redobrada e vamos aqui para o nosso slide de aula. Olha só. Vamos começar aí tratando do cabimento desse recurso. O agravo de instrumento cabe em primeira instância, contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias enumeradas no artigo 1015 e inciso 1 ao 13, e também o parágrafo único do CPC. Então perceba, a primeira informação que nós temos aí é que você só poderá interpor um agravo de instrumento se você estiver diante das hipóteses dos incisos 1 ao 13 e parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Tá? Então, o legislador já pré-estabeleceu isso porque isso aí, na verdade, é um rol taxativo. Então, você deve respeitar. Se qualquer matéria decisória estiver diante desses incisos, você deverá interpor agravo de instrumento caso você queira atacar a decisão judicial. Vem aqui comigo, vamos fazer a leitura rapidinho do artigo 1015 e os incisos só para a gente fixar melhor quais são as matérias que você pode agravar de instrumento. Olha só, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Então, decisão que nega uma tutela provisória, você pode atacá-la com agravo de instrumento. Mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido da gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, o inciso 12 está vetado e o 13, outros casos expressamente previsto em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Então, se você estiver diante de qualquer desses temas aqui, desses exemplos que o legislador pré-estabeleceu para você, você terá aí a faculdade de interpor o seu agravo de instrumento. Lembrando que se você não interpõe agravo de instrumento nessas possibilidades, haverá o que nós chamamos de preclusão temporal, tá bom? Então, se atente a isso. Você, futuro doutor, futura doutora, deve tomar muito cuidado para que você não deixe que o prazo de 15 dias transcorra e você não interponha aí o agravo de instrumento. Agora, algumas peculiaridades só para a gente fixar melhor aqui, tá? Então, nós aprendemos que a decisão interlocutória ela ocorre no meio do processo e não põe fim à fase cognitiva, né? Essa é a diferença da decisão com a sentença. E se você estiver diante aí do artigo 1015 do CPC e os incisos do 1 ao 13 e parágrafo único, você terá aí o lapso temporal de 15 dias para interpor o seu recurso. Sob pena de quê? Da preclusão temporal. Agora, e se caso o juiz proferir uma decisão interlocutória que não esteja no rol do artigo 1015? Como será que você vai fazer para atacar essa decisão que você não gostou? Então, a decisão não está lá no rol, você foi lá no 1015, não encontrou nada nos incisos, no parágrafo único, e você não está satisfeito com a decisão judicial. Você irá atacar essa decisão interlocutória no momento em que você fizer a sua apelação, tá? Então, você vai atacá-la dentro da sua apelação.
E a apelação cabe contra o quê? Contra a sentença. Então você terá que esperar todo o procedimento, tá? Toda a fase cognitiva até chegar ao fim, o juiz proferir a sentença, e só então você poderá impugnar essa decisão interlocutória dentro da sua apelação. Isso se não estiver dentro do rol do artigo 1015. Presta bastante atenção no que eu estou dizendo para você depois não errar, tá bom? Então, existe possibilidade de você recorrer de uma decisão interlocutória que não está aí no rol do artigo 1015? Sim, dentro da sua apelação. Não obstante, cabe ressaltar para vocês que nós temos alguns requisitos aqui que é importante a gente ressaltar, tá bom? O que seriam esses requisitos? Seria acerca do processamento do seu agravo de instrumento. Você aprendeu comigo que no momento em que você interpor a sua apelação, você deve fazer no juízo a quo, no próprio juiz que proferiu a decisão. Esse juiz vai abrir prazo para que a parte contrária apresente as contrarrazões e só então ele irá remeter os autos processuais para o Tribunal de Justiça. Mas o agravo de instrumento ele é bem diferente, tá? O agravo de instrumento ele é interposto diretamente no Tribunal de Justiça. Então, olha só, você irá interpor o agravo de instrumento diretamente no Tribunal de Justiça e deverá ser endereçado ao presidente. Olha o que eu estou falando. O endereçamento será para o presidente do Tribunal de Justiça, tá? O desembargador presidente. Esse desembargador presidente, ao receber, ele irá fazer o que? A distribuição desse agravo de instrumento para um relator. Mas a gente vai aprender agora no próximo slide sobre isso. Por enquanto, se atente só apenas a essa informação. Você irá interpor o agravo de instrumento diretamente no Tribunal de Justiça e o endereçamento será para o presidente desse Tribunal de Justiça. Agora, quais são os critérios, os requisitos para que você consiga interpor esse agravo de instrumento? Nós temos aí critérios no artigo 1016 e 1017 do Código de Processo Civil. Olha só, acompanha a leitura aí na apostila comigo. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Então, olha só, na sua petição você deve ter esses requisitos aqui, ó, do artigo 1016. Nome das partes, ou seja, o agravante ou agravado, exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, e o nome e endereço completo dos advogados, tá? Seja da parte contrária, seja do seu cliente. Então, nome completo dos advogados e também endereço. Então, dentro da sua peça de agravo de instrumento, você deve obrigatoriamente ter esses 4 requisitos. Além disso, para instruir o seu agravo de instrumento, a gente fala, por que é agravo de instrumento? Porque você está instruindo esse agravo, ok? Então você precisa de algumas peças para instruí-lo. Quais são essas peças? Essas peças estão lá no artigo 1017, que diz o seguinte. Então, olha só, dentro do seu agravo de instrumento, vou até mudar a cor aqui, você deve colacionar as seguintes peças. Então, aqui dentro do seu agravo, deve ter essas peças que eu vou ler agora para você do artigo 1017. Vamos lá. A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente com cópia da petição inicial. Então, olha lá, deve conter cópia da petição inicial. Também deve ter cópia da contestação. Deve ter também cópia da decisão que ensejou a decisão agravada.
Então, cópia da petição que ensejou a decisão agravada. Também deve conter cópia da própria decisão agravada e cópia da certidão de intimação do advogado, tá? Da parte. Por que deve ter a cópia da certidão de intimação? Para que os desembargadores façam aí o juízo de admissibilidade para verificar se você está tempestivamente no prazo para interpor o agravo de instrumento, tá bom? Então perceba que a sua peça deve conter isso daqui, tá? Então deve respeitar esses critérios e também, junto com a sua peça, você deve colocar essas cópias aqui para que o seu agravo de instrumento seja devidamente instruído. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o artigo 1017 do CPC e aqui o artigo 1016 do CPC. Além disso, você deve recolher o preparo, nunca esqueça disso. Aqui no estado de São Paulo, há um tempo atrás, o agravo de instrumento ele era isento de preparo, então você não tinha que recolher as custas para agravar. Mas atualmente, o agravo de instrumento ele tem um valor aí que você deve recolher. Então não esqueça que junto com tudo isso daqui que eu coloquei, você deve também demonstrar o pagamento do preparo, ok? Pagamento do preparo. E também é importante ressaltar que se o processo for físico, tá? Os autos físicos, processo lá que não é eletrônico, tá? Tá lá os autos processuais físicos. Você deve, no prazo de 3 dias, cientificar o juiz que você está agravando, tá? Que você interpôs um agravo de instrumento. Então você tem um prazo de 3 dias. Olha só, vou anotar aqui, ó. Prazo de 3 dias para cientificar o juiz ou a juíza, né? Que no nosso caso é a juíza, vou colocar a juíza. A juíza que houve interposição de agravo de instrumento. Por que você deve avisar no prazo de 3 dias? Porque nós sabemos que existe aí o requisito da retratação. Então pode ser que a magistrada ela verifique que ela cometeu um equívoco e ela queira voltar atrás, tá bom? E ela fala, não, peraí, eu errei aqui, de fato eu acho que eu fui muito extremista, não analisei com calma, com carinho, eu vou voltar atrás, eu vou conceder o que você me pediu. E aí, óbvio que aí o agravo de instrumento ele vai perder a sua eficácia, vai perder o seu efeito, porque se o juiz voltou atrás, ele se retratou, não tem um porquê você estar discutindo essa matéria lá no Tribunal de Justiça, tá bom? Então, onde está descrito isso, professor? Lá no artigo 1018 do Código de Processo Civil. Olha só o que o 1018 fala sobre essa retratação. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Então, se o juiz se retratar, o agravo de instrumento será prejudicado. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias, conforme eu já coloquei aqui para você. Então, você tem 3 dias para avisar o juiz, se os autos não forem eletrônicos, a contar da interposição do agravo de instrumento. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então, se você não avisar o juiz no prazo de 3 dias que você agravou, o seu agravo de instrumento será inadmissível. Os desembargadores aqui, ó, vão dizer que o seu agravo de instrumento é inadmissível. Então, muito cuidado com isso. Tudo bem? Então, agora que você já entendeu como funciona todo o processamento prévio para que você interponha o seu agravo de instrumento, na próxima aula nós já iremos ver o processamento desse agravo de instrumento no Tribunal de Justiça.
tá? Então a gente já vai ingressar aqui, ó, aqui no TJ. A gente vai fazer ali um mapa mental só para a gente conseguir enxergar como será julgado esse agravo de instrumento, tá bom? Então, te espero agora na próxima aula.